Amados, como nós lemos o texto aqui, fala em questões de estarmos sóbrios, atentos, vigilantes. E eu quero falar mais assim, né, nesta noite, algo, como disse, nada que foi preparado de antemão, tá? Mas a gente está entre poucos aqui, pessoas que já são da casa, né? Não temos visitante, de princípio, né? E todos nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós somos conhecedores da verdade, nós não somos como os filhos da noite, os filhos das trevas, nós somos os filhos do dia, como diz o texto, filhos da luz, ou seja, né, em modo metafórico, dizendo que nós somos os filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, porque recebemos dele, de Jesus Cristo, a salvação por meio, né, dele. E a Bíblia diz, amado, aqui o texto que nós estamos falando, ele, a partir do versículo 1, é uma sequência dos versículos anteriores, do capítulo 4, versículo 17 e 18, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Lá no versículo 16 do capítulo 4, os irmãos não quiserem ler, mas o Rigor pode pôr aqui para todo mundo olhar aqui, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. E daí ele continua no versículo 1, né? Mas, irmãos, quanto aos tempos e às épocas do quê? Quais são os tempos e as épocas que o versículo 1 do capítulo 5 está se referindo? Ao tempo e às épocas do arrebatamento, ou seja, dentro de um contexto, aqui o versículo que nós lemos, no versículo 1, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, o dia do arrebatamento virá como um ladrão. E como um ladrão vem, ele manda uma cartinha para nós, dizendo que ele vai vir, ele te liga, manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Não, ele vem de surpresa. O ladrão vem repentinamente, de surpresa, e a hora que nós não esperamos, porque se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, a própria Bíblia diz isso inclusive, nós vigiaríamos e guardaríamos tudo quanto nós temos, é o que a Bíblia diz, não é verdade? Quem é conhecedor e leitor das Escrituras sabe que isso são palavras bíblicas que eu disse, né? Então, amados, a Bíblia aqui está se referindo ao dia do Senhor, o dia do arrebatamento. E embora que há muitas controvérsias e muitos segmentos teológicos a respeito do arrebatamento, uns falam que vai ser depois da tribulação, outros falam que é antes, mas dentro do cenário que nós lemos, amados, não dá para ser depois da tribulação, do arrebatamento, porque a Bíblia diz quando houver paz e segurança, lá no versículo 3, põe o 3 para mim, deixa o texto sempre aqui, Igor, por favor, deixa o texto fixo aqui. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, não é sobre a igreja, não é sobre o povo de Deus, mas é sobre eles. Eles quem? Os que estão dormindo, os que estão desapercebidos, os que permanecem nas trevas. Então é sobre eles que virá repentina destruição, não é sobre a igreja, porque lá no versículo 9, o texto diz o quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja, os salvos em Cristo Jesus, que nasceram da água e do Espírito, como o texto que nós vemos já ministrando aos longos dias aqui, aqueles que nasceram do Espírito Santo, nasceram de novo, que são filhos do dia, filhos da luz, como o texto que nós lemos. Nós não fomos reservados para o dia da ira do Senhor, mas nós fomos reservados, o texto, para a salvação, porque não nos destinou para a ira. E o dia do Senhor aqui, depois do arrebatamento, a grande tribulação, é para os filhos da ira, como diz o texto lá no livro de Apocalipse. Mas nós não fomos destinados para a ira. Inclusive lá no livro de Apocalipse diz que o Senhor nos guardará da hora da tribulação. Nos guardará da hora, não na hora, mas da hora. Nós seremos tirados da tribulação, antes da hora da tribulação. Então, amados, a questão, e fazendo um link com a mensagem que eu ministrei no domingo passado, a respeito das profecias antigas que já se cumpriram, esse que profetiza coisas novas. A questão é que, como era a fé daquelas pessoas que ouviram as profecias antigas, que naquele tempo ainda não haviam se cumprido, mas que depois vieram a se cumprir. Como no caso, a própria profecia do texto de Isaías, capítulo 42, o texto que nós lemos no domingo passado, do versículo 1 ao 11, fala o quê?
Isaías era uma profecia nova que ele estava dando. Qual era a profecia que ele estava dando? A promessa da vinda do Messias, o servo do Senhor. Para Isaías e para os contemporâneos dele, que viviam naquela época, a profecia de Isaías era nova, não tinha se cumprido ainda. Isaías profetizou algo novo quando ele profetizou a respeito do Messias. Aquela profecia que ele estava dando não era cumprida. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, a profecia da vinda do Messias veio. Ou seja, para Isaías e para os contemporâneos dele é uma profecia nova. Mas para nós, aquela profecia do Isaías 42 já é velha, porque já é cumprida em nossos tempos. Há 2000 anos atrás, inclusive, se cumpriu a vinda de Jesus. Mas passou-se um determinado tempo, 700 anos até que Jesus veio e cumpriu a profecia de Isaías 42, 700 anos depois. Porque Deus, quando Ele trabalha com questões proféticas, Ele trabalha em questões a respeito da humanidade, da história humana. Obviamente que o relógio de Deus, podemos assim dizer, de modo metafórico e de uma linguagem figurada, é a nação de Israel. Então, quando nós queremos entender os tempos em que nós estamos vivendo, precisamos olhar para Israel, sim. E a Bíblia diz aqui, o texto que nós lemos e para compartilhar com os irmãos, fala de uma nova profecia, que para nós ainda não é cumprida. É uma profecia nova, mas que ela está para se cumprir. A questão é que, será que nós, olhando para o profeta Isaías, nós também não julgaríamos, assim como aquela geração contemporânea a Isaías, não deve ter julgado o próprio profeta Isaías assim: que cara, tu tá doido, quando é que vai vir essa gente, quando é que vai vir o Messias? Passou uma geração, passou 2 gerações, passou 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações, 6 gerações, 7 gerações e 8 gerações, até que então por fim veio o Messias. Então todas essas gerações, de 8 gerações pelo menos, após Isaías, deve ter tido ele como louco, como um fanfarrão, um paroleiro, né? Alguém que coloca a conversa fora, fiada. Não, irmãos, a profecia se cumpriu. Você crendo ou não, eles crendo ou não, a profecia de Isaías se cumpriu em Jesus Cristo. O Messias veio, conforme profetizado pelo profeta. E a questão é que quando nós olhamos para aquela geração que não creu em Isaías, como nós olhamos para as profecias hoje, para o nosso tempo, quando nós falamos a respeito das últimas coisas, ou do arrebatamento da igreja, será que nós não somos como aquela geração contemporânea a Isaías, que duvidou da profecia do profeta do Senhor, que ainda possa ter demorado para se cumprir, mas se cumpriu? E quando nós olhamos para as profecias que são novas para nós, que ainda não se cumpriram e nem naquele tempo, e ainda está para se cumprir a respeito, por exemplo, do arrebatamento da igreja, isso aqui é uma promessa, é um ensino, é algo revelado da parte de Deus pelo apóstolo Paulo para a sua igreja, para o seu povo. E eu pergunto para os irmãos: será que nós cremos verdadeiramente e firmemente nessa profecia? Ah, Jesus vai vir, mas não no meu tempo. Será que não é no nosso tempo? Amados, muitos já há tempos e há fora de tempo aí já esperaram Jesus. Inclusive os próprios irmãos aqui, neste tempo em que o apóstolo Paulo fala, no livro de Tessalonicenses, essa epístola, né, Paulo, ao falar a respeito do arrebatamento, ele está dizendo para eles assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Por quê? Porque isso já havia sido ensinado exaustivamente pelos apóstolos. Todos os livros da Bíblia, inclusive, né, do Novo Testamento e muitos outros do Antigo Testamento, falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Isso se falou ao longo da história da igreja por 2000 anos, até chegar em nós no ano de 2024. Essa profecia está para se cumprir. Qual é o tempo desta profecia para que ela se cumpra? Amados, todas as evidências, é o que eu quero dizer, elas apontam para muito em breve. Mas nós já sabemos isso, porque não é necessário que essas coisas eu vos diga, ao invés de vocês escrever, porque escrito já está, mas eu preciso dizer. Mas vocês já sabem destas coisas, esperamos a volta de Jesus, nós já o aguardamos, não é verdade? Mas o quanto que nós o aguardamos? Para daqui a 20 anos, para daqui a 100 anos, para daqui a 200 anos? Nós largamos a volta de Jesus lá para o próximo século? Ou será ainda para a nossa geração? Será que nós cremos que Jesus virá na nossa geração? Obviamente, muitas pessoas em toda a história da igreja, pelos séculos, esperavam a volta de Jesus na sua geração.
E eu já disse isso algumas vezes aqui. Por que seria diferente hoje no nosso tempo? Por que seria diferente da geração do meu avô, que era crente e que falava que Jesus viria? Né? Meu avô, talvez crente lá, não tenho, meu avô não era crente, infelizmente, mas muitas pessoas que tiveram, né, os mais velhos, como mães ou avós crentes, provavelmente você ouviu falar, né, dos crentes antigos, falava que Jesus voltaria, Jesus viria, que a volta de Jesus está perto. Só que quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos falando de uma questão histórica, e de uma história, de uma linha de tempo, dentro do plano de Deus para a humanidade. Não é uma história de um indivíduo, porque a história de um indivíduo ela é curta de fato, realmente, é 70, 80 anos, quando muito, né? Uns, pela sua robustez, a Bíblia diz que vai a 100, 120, o maior dia e o maior número deles é enfado e cansaço, né? Sem vigor, sem força, por causa do peso da idade. Mas a questão é que Deus, quando trata com relações de questões proféticas, Ele está falando em questões globais, em questões da história da humanidade. Aí entre o que o apóstolo Pedro disse, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, é muito rápido. Ou seja, Deus tratar em questões proféticas, Ele está falando, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mas eu quero dizer que Jesus vai vir daqui a 1000 anos? Não, irmãos. Pelo contrário, se nós analisarmos as questões proféticas a respeito desse assunto, onde a Bíblia nos diz no texto que nós lemos, que nós devemos estarmos atentos e vigilantes, não sendo como os que dormem, os que desperdiçam as suas vidas lá fora, que entregam as suas almas para Satanás deliberadamente, estão comendo e bebendo, e usufruindo dos prazeres da vida, estão lá à mercê de Satanás, entregando suas vidas, inclusive a vida dos seus próprios filhos, das suas famílias, seus esposos, para a operação da carne e para a manifestação do inimigo das nossas almas sobre estas vidas. Mas nós que somos sóbrios, nós precisamos entender que esse tempo, amados, da volta de Jesus está muito próxima. Por que isso? Por que eu posso achar e entender que é diferente das demais gerações que esperavam a volta de Jesus? Porque hoje nós temos muito mais elementos das profecias do Senhor se cumprindo em um determinado momento, dentro de um mesmo momento, podemos assim dizer, dentro de uma mesma época, dentro de uma mesma geração, se é que você me entende, amado. Então, nós não podemos andar como aqueles que dormem, porque as coisas estão se cumprindo. Alguém viu aquele vídeo que saiu hoje, não sei se alguém viu ou em algum lugar, do Baby Brasil, dentro de um artista aí também, meio que, né, que confrontou inclusive a Ivete Sangalo. Foi em Salvador, agora na época, como é que se chama, aquele trio elétrico, né, no carnaval ali, naqueles blocos, sei lá o que eles chamam aquilo, né? O que acontece lá, ela disse para que ela aceitasse, que a Baby Brasil disse para a Ivete Sangalo, né, aceitar Jesus Cristo, porque o arrebatamento está muito próximo, dentro de 5 a 10 anos haveria de haver o arrebatamento. Uma pessoa que eu nem sei como é que é a conduta dela, se ela é crente ou não. Ela é mãe da pastora Shiva. Ah, da Shiva. Mas ela estava lá no carnaval, né? Não, ela não é crente, mas a filha está pregando para ela. Ah, pois é. Exatamente. O que eu quero dizer, que às vezes os ímpios estão fazendo o papel dos crentes. Nós muitas vezes estamos nos omitindo de falar, enquanto que os do mundo estão falando. E a Bíblia diz que se esses não clamarem, as pedras clamariam. Então, se o mundo hoje está clamando, já está percebendo as pessoas que nem crentes são, estão já esperando o arrebatamento, o que dirá para nós, igreja, se não falássemos destas coisas? E por acaso estou dizendo isso para vos assustar, como diria o apóstolo Paulo, né? Para vos assustar? Não vos digo para vos assustar, pelo contrário, para permanecerdes firmes e não vos demoverdes da vossa fé, para que permaneçam buscando ao Senhor, a tempo e a fora de tempo, remindo o tempo, porque o tempo está curto. Esta é a questão, para que se nós estamos num pecado, que nós abandonemos a prática do pecado, abandonemos a iniquidade e vivamos em santidade de vida, porque logo em breve o nosso Redentor virá. E como eu disse, dentro do contexto que nós vemos aqui, o cenário que se apresenta não é um cenário após-apocalíptico, não é um cenário pós-tribulação, não, porque a Bíblia diz aqui o texto que nós lemos, porque quando haverá paz, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Não é um tempo de paz. E ainda Jesus mesmo disse lá no livro de Mateus,
porque no dia do Senhor, quando vier, as pessoas vão estar casando, comendo, bebendo e dando-se em casamento. Assim como nos dias de Noé, casavam, bebiam, né? Davam-se em casamento até que veio de repente o dilúvio, até que o dilúvio levou a todos. Ou seja, não é um cenário pós-tribulação que Jesus vai arrebatar a igreja, pelo contrário, pelo cenário que eu percebo aqui e muitos outros também percebem, um cenário de tranquilidade, de vidas dissolutas das pessoas, as pessoas desapercebidas, vivendo como quem dorme, como quem não está atento ao que está acontecendo, como que não sabe o que está acontecendo, né? Pessoas estão comendo, bebendo, casando no casamento, fazendo festa, fazendo carnaval, né? Gozando da vida que lhes foi dada, mas haverá repentina destruição, quando menos esperam, como um ladrão que invade à noite a casa, porque não estão atentos. Então, não espera acontecer a tribulação para depois haver o arrebatamento. Não vejo assim, eu vejo que precisamos estar atentos, porque o arrebatamento ele vai se dar antes da tribulação, com toda certeza, eu creio. Então, amados, que nós possamos permanecermos firmes. Nós mesmos sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Este é o alerta, porque muitas vezes a nossa caminhada é longa, a nossa caminhada da fé, as dificuldades da vida nos fazem talvez duvidar, talvez nos esmorecer ao caminharmos, né? Achamos a caminhada árdua, difícil, a cruz pesada, porque Jesus disse, né, quem não tomar sua cruz não seguir após mim não é digno de mim. E muitas vezes achamos pesada esta cruz, queremos muitas vezes abandoná-la ao pé do caminho, porque eu não aguento mais carregar a minha cruz. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão e minha irmã, vale a pena, ainda que sangre os nossos pés, continuar com a nossa cruz, seguindo após Jesus, sabendo que os dias não são fáceis, pelo contrário, a cada dia que passa, a cada dia que se aproxima, as coisas irão cada vez mais de mal a pior, se cumprindo as profecias, até que culmine no arrebatamento da igreja e derrame o Senhor as suas taças sobre a face da terra, que é onde compreende o período da grande tribulação. E muitos cristãos, infelizmente, terão que passar pelo período da grande tribulação, como as 10 virgens nécias, loucas aquelas, mas que nós possamos estarmos firmes, não desistindo da caminhada. Lá no versículo 10 diz assim, ó, versículo 9 em diante: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, é o papel meu e o seu papel, nos exortar uns aos outros, nos motivar uns aos outros e edificar uns aos outros, animar uns aos outros, para que permaneçamos firmes neste caminho. Como eu disse, ainda que a nossa cruz pareça pesada, os nossos pés estejam cansados, mas não vale a pena largar a cruz, irmão. Vale a pena continuar servindo ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a esperança. E para isso, amados, por que eu estou dizendo isso? Que nós somos como aqueles que sejam sóbrios e vigilantes. Porque, amados, a igreja vai estar atenta. Os que não estão dormindo não estão sabendo o que está acontecendo. Esse é o ponto. Porque o que acontece, irmãos? Nós não somos como aqueles que dormem. Dentro de uma mensagem para a liderança, eu falo às vezes assim, ó, quem fez o treinamento de líder sabe, há 3 grupos de pessoas na igreja. Esses 3 grupos de pessoas, elas também estão no mundo, na sociedade, na verdade dentro da comunidade humana, que são as pessoas
né, que não sabe o que está acontecendo. Esse é o primeiro grupo, não sabe o que está acontecendo na sua volta. O segundo grupo são as pessoas que sabem o que está acontecendo, mas não fazem nada, apenas observam. E o terceiro grupo é as pessoas que sabem o que está acontecendo e fazem com que as coisas aconteçam. Esse é o terceiro grupo. Dentro de uma administração da liderança, o líder tem que ser aquele que está no grupo do que sabe o que está acontecendo e faz a diferença, faz com que as coisas aconteçam, correto? Por isso que ele se destaca, por isso que ele é líder. Mas existem as pessoas que não sabem o que está acontecendo. E dentro daqueles que estão dormindo hoje, esse é o grupo daquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Não sabem que vai haver o arrebatamento, que vai haver a tribulação, não sabem nada dessas coisas, estão dormindo. Por isso que a Bíblia chama essas pessoas, esse grupo de pessoas, que estão dormindo. Porque quem está dormindo não sabe o que está acontecendo à sua volta. Está dormindo, está desatento, está desacordado, não é verdade? Mas aquele que está sóbrio, com seus olhos abertos, vigilante, cuidando do que está acontecendo à sua volta, sabe o que está acontecendo. Mas nós, como igreja, não podemos ser aquelas pessoas que sabem que vai acontecer, sei que vai haver o arrebatamento, mas não vou fazer nada. Vou estar indiferente. Ou esperar lá para 2200, lá no ano 2200, pode ser que Jesus venha. Não vai ser tão longe assim, irmãos. Eu creio firmemente, como já disse e repito, o arrebatamento da nossa geração. E a questão é, como é que nós podemos afirmar isso? Ou estar nos preparando pelos acontecimentos. Tem coisas que estarão acontecendo no mundo, queridos, em pouco tempo, daqui a alguns anos, 3, 4 anos, dentro desse período para menos, e vai cada vez mais se intensificar. Vai se intensificar, vai começar com algumas coisas estranhas, já está acontecendo algumas na verdade, mas vai ficar cada vez mais intenso as questões. Mas, e o alerta, sabe para que é, irmãos? Para que nós não nos desesperemos. O arrebatamento ou a mensagem escatológica, ela não é para causar terror e medo e fazer com que a pessoa sirva a Deus pelo terror. Não é para fazer com que a pessoa sirva a Deus pelo medo de ficar na tribulação ou pelo medo de ser lançado no inferno. Não, pelo contrário, nós já somos salvos do inferno. Somos salvos das nossas transgressões por meio dos méritos de Cristo. Não é pelos nossos méritos, nós já somos salvos em Jesus. Então o crente não precisa temer o arrebatamento, pelo contrário, ele deve ansiar. A Bíblia diz, né, aquele que ama a sua vinda, disse a palavra de Deus. O crente, o verdadeiro crente, ele tem que amar a vinda de Jesus. Ó, Senhor, venha, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Então o cristão que serve ao Senhor, que está sóbrio, vigilante, ele é aquele crente que anseia pelo arrebatamento, pela volta de Jesus. Ele não tem medo desse assunto. O problema é que a gente às vezes encontra dentro da sociedade, dentro do meio cristão, pessoas com medo de falar do arrebatamento, com medo de falar dos assuntos escatológicos, a escatologia que denota as questões do fim dos tempos, ou do arrebatamento da igreja, não o fim do mundo, tá? É diferente uma coisa da outra. E tem pessoas que têm medo disso. Por quê? Porque não quer que Jesus venha, porque tem medo de ficar. Então se tem medo de ficar, te alerta, te atenta, te acorda, mas esteja sóbrio, acordado para as coisas do Senhor. Porque, que nem eu estava dizendo, irmãos, porque muitas pessoas vão estar dormindo, inclusive muitas pessoas que não estão vigilantes, que não são sóbrias, inclusive vão aplaudir o anticristo, as medidas que ele colocar no mundo, certas medidas que aparentemente serão boas, resolverá o problema da humanidade, diversos problemas da humanidade, e muitos cristãos vão aplaudir esse cara, porque lhes falta o conhecimento. Então o alerta para não dormir não é porque nós não sabemos que vai vir o arrebatamento, não é porque talvez o arrebatamento vai demorar 200 anos ou 100 anos, não, porque isso que essa mulher falou não está muito longe da realidade, essa Baby Brasil, de 5 a 10 anos. Não posso afirmar se é 5, 10 ou 15 anos, mas não está muito longe disso não. Eu falo em geração, ou seja, na minha geração. Eu tenho 46 anos, para quem não sabe, eu tenho 46 anos, mas eu creio que o arrebatamento ainda se dará na minha geração. Posso ter 65, 70 anos, eu não sei, mas eu creio que isso se dará ainda muito antes disso, e nós precisamos estarmos preparados. Por isso que aquele que está acordado é uma pessoa que se prepara, uma pessoa sóbria, é uma pessoa que está atenta aos acontecimentos e ela se prepara, ela não se deixa ser enganada. E esse é o fato, não se deixar ser levado pelo engano. E quando nós olhamos pelos acontecimentos que nós estamos falando aqui, irmãos,
né, que apontam para o cumprimento profético do arrebatamento da igreja, nós vemos muitos acontecimentos dentro da igreja acontecendo que nos foi profetizado. O esfriamento do amor. Não é o amor do mundo, o mundo não tem mais amor. Há tempo já, o mundo nunca amou o amor de Deus. Ele ama o amor do mundo. E o amor do mundo não é do Pai, a Bíblia diz. Não é verdade. Mas agora a igreja que deve ter o amor do Pai, a Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o que nós estamos vendo hoje, amados? É só nós ligar os pauzinhos, né? Ligar os pontinhos. O que nós estamos vendo hoje na sociedade? A iniquidade se multiplicando, o pecado indo lá para as tampas, né? Fedendo aos narizes do Senhor. Já está dando provavelmente nojo, assim como subiu o pecado de Sodoma e Gomorra até os céus, e o Senhor mandou os anjos dele lá para destruírem a cidade, e o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a medida do pecado, a medida da iniquidade de Sodoma e Gomorra subiu aos céus, e a medida deste mundo não está muito longe do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, o mundo todo hoje está assim. A iniquidade está se multiplicando alarmantemente, irmãos. E nós, os crentes, se nós não estivermos atentos, vamos deixar nossa cruz no pé do caminho, como eu disse antes. Porque, está difícil, né? É complicado carregar a cruz, ou ninguém carrega mais a cruz hoje em dia. A iniquidade se multiplicando, o amor da igreja começa a se esfriar, não somos mais os mesmos, estamos cansados da longa jornada, cansamos de lutar, o pecado que a gente olha por todo lado, né? A iniquidade multiplicada de muitas formas. Hoje nós não podemos falar abertamente o que deveríamos de falar, talvez, muitos líderes com medo de represália, ou até mesmo de prisão, se falar, assim como adultério é pecado também. O adultério também é pecado, não é porque a gente é homofóbico, não, é porque a gente não aceita a prática pecaminosa. Não é que a pessoa é rechaçada pela igreja, pelo contrário, a igreja precisa amar o pecador. Porque como é que você vai pregar o amor de Deus sem amá-lo? Como é que você vai pregar a libertação aos cativos e oprimidos se você condena aquele que está dentro da cadeia? Precisa ser liberta a pessoa. Precisa ser avisada, precisa ser anunciada que o amor de Deus transforma, que o amor de Deus salva, que o amor de Deus liberta. Assim como pode libertar o adúltero, o drogado, o viciado, o homossexual também. Deus pode libertar todos das suas prisões. O fornicador, todos aqueles que estão na prática do pecado. Mas a gente sabe que o pecado hoje está alarmante, como já dissemos aqui uma vez. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, ela está praticamente hoje em dia, no nosso tempo, nas mesmas proporções do mundo praticamente. Nas mesmas proporções do mundo, o que não era comum. Antigamente eu me lembro que quando eu me converti, eu não sei em que termos nós estávamos conversando com o cara que estava me discipulando, ele perguntou assim uma vez para mim assim, olha, se tu ir na cadeia lá, pergunta quem é crente lá. Não tinha crente nas cadeias antigamente. Não tinha crente na cadeia. E hoje, se nós dar perguntar na cadeia, tu já foi crente? Você vai encontrar os montes. Pois é, eu ia na igreja, desviei, saí dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a conduta do cristão hoje está se esfriando. Antigamente não encontrava crente na cadeia. Mas tu via pastores pregando na cadeia, tu via pessoas fazendo visita nas cadeias dos crentes, evangelizando os presos, convertendo as pessoas, levando-os ao caminho de Cristo. Hoje ainda tem também, mas hoje tem pessoas que eram da igreja, se perderam na caminhada, abandonaram a sua cruz e infelizmente cometeram delitos criminosos e hoje estão na cadeia. Então o amor está se esfriando. As pessoas estão abandonando a sua cruz. Sociedade hoje que, dentro de um contexto geral, as pessoas não têm mais palavra. A Bíblia diz, sede a vossa palavra, sim, sim, não, não, que passa disso de procedência maligna. Não, eu vou lá. Cadê o fulano que disse que ia vir? Cadê o fulano que ia vir? Tá no horário, eu estou lá. Já passou meia hora.
Cadê a palavra do crente? Ah, eu pago. E não paga. O crente tem que ter palavra, irmãos. E isso está banalizado no nosso meio hoje. As pessoas não têm mais compromisso com a sua palavra. E cristão, a Bíblia diz que tem que ter compromisso com a sua palavra. As nossas palavras têm que ser sadia, santa. Não palavras torpes, como diz a palavra de Deus, ou palavras ociosas, porque a Bíblia diz que até mesmo das nossas palavras ociosas nós daremos conta ao Senhor naquele dia. E hoje nós estamos falando deliberadamente, de qualquer jeito, de qualquer forma, não estamos cuidando do nosso linguajar mundano. Nós temos que nos policiar, irmãos, e dar a devida atenção aos textos santos da palavra de Deus. E não é palavra de homem, não é exigência humana, não, mas é a exigência das Escrituras. Então, queridos, que nós possamos nos posicionar, estarmos atentos ao que está acontecendo. Sei que nós somos falhos, somos pecadores, o problema é nós aceitarmos o pecado como algo normal e comum em nós. Não estou dizendo aqui que você vai ser perfeito, que você vai sair daqui e não vai mais sucumbir ao pecado, não é isso. Nós somos falhos, vez por outra, infelizmente nós pecaremos, mas como nós vamos lidar com o pecado que nós cometemos? Esta aqui é a questão. Você vai achar normal, vai achar tudo bem, não faz mal, você vai se arrepender de fato e procurar acertar, procurar viver uma vida reta de novo. É isso que nós temos que fazer. Temos que nos vestir da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, como diz o versículo 8. O versículo 8. Não é que diz o texto? Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, a nossa conduta tem que ser uma conduta cristã, uma conduta de quem está sóbrio, de quem está vigilante, à espera do seu Senhor. Por isso nós precisamos nos estimular uns aos outros a essas coisas. Então, eu falei uma questão do amor se esfriando. Tem a apostasia, que é uma coisa também, é um sinal dentro da igreja, não é fora da igreja. Apostasia significa o afastamento da fé. Eu conheci a verdade e agora eu me afasto desta verdade, né? Os irmãos mais antigos sabem, já falei isso algumas vezes também, quantas vezes nós batizamos lá 10 pessoas antigamente, batizava 10 pessoas permaneciam firmes em Jesus. Se uma desviava, era uma, quando muito, no máximo, e lá de vez em quando duas. Dos que se batizavam, elas permaneciam firmes, permaneciam fiéis, tinham um compromisso com as coisas de Deus, eram compromissadas, honravam o Senhor. E hoje em dia, tu batiza 10, permanece 2, ou às vezes 1. Por que isso? Apostasia. E às vezes até mesmo pessoas, às vezes com longos anos de caminhada, abandonam sua cruz ao pé do caminho e também se afastam. Igrejas inteiras hoje também se afastando da fé. Sabe que isso é verdade, irmãos? Porque quando a pessoa se desvia, a igreja se desvia da palavra, se desvia do caminho de Jesus e começa a pregar heresias, elas se desviaram, ela se apostatou da fé. Ou seja, tem a palavra de Deus para ser vivida, para ser pregada, anunciada e praticada. Mas agora, quando começa a pregar algo que não está na Bíblia e começa a inventar marolas, inventar coisa, instruir o povo de forma não bíblica, a igreja inteira se desvia do caminho, começa a pregar coisas inúteis, fúteis. Não é verdade? E quantas igrejas que nós conhecemos aí que se perderam, infelizmente? E tem sessão de descarrego e não sei o que, ungido, e se você dá tanto, você vai receber tanto de volta. É uma barganha com Deus, é um comércio da fé sem fim. Não é verdade? Onde está o amor de Deus, o evangelho, a prática da verdade e a pregação contra o pecado? Então tu vê o que acontecendo hoje. O que nós estamos vendo, irmãos? Pessoas dormindo, adormecendo, entrando num estado de letargia, ou seja, um sono lento. Sabe quando a pessoa está com sono e que fica aqui? Ó? Uma letargia, né? Até que durma.
E assim tem pessoas no Evangelho hoje. Estão meio que acordadas, mas estão já querendo cochilar, dormir. Que nós não sejamos assim, amados. Mas que venhamos a dar atenção. E cuidado com os sinais. Cuidado com o que te empurram aí nos noticiários. Sempre busque saber os dois lados da história. Não sejam enganados, irmãos. Tivemos há pouco tempo aí uma pandemia, não foi? Como é que foi a conduta e o desespero? Sabia que isso já estava... Muita gente já sabia isso antes? Muita gente sabia que isso ia acontecer. E muita gente, inclusive, já está falando hoje de uma nova pandemia. Você já sabia disso também? Então, se nós sabemos, como nós vamos reagir a quando acontecer? Será que vamos ser levados, enganados, amedrontados como antes? Ou vamos estar espertos desta vez aí? Entendam isso. Entendam isso. Sem contar outras coisas mais que estão acontecendo, guerras que nós estamos vendo aí, entre outros acontecimentos, mas eu não quero me estender muito, irmãos. Apenas dizer para vocês, nesta noite, estarmos atentos. E como eu disse, não vos falo estas coisas para vos assustar, pelo contrário, para que permaneçam firmes e fiéis, inabaláveis no caminho do Senhor, exortando uns aos outros em amor, sabendo de que a nossa salvação está próxima. A esperança da nossa salvação está perto, a vinda de Jesus está perto. Pode demorar 5, 10 anos, ou sei lá quanto tempo precisamos esperar ainda, mas que nós não venhamos a nos mover da nossa fé, que nós não venhamos a sucumbir do caminho de Jesus, não venhamos a abandonar a nossa cruz, mas venhamos a exercitar a palavra de Deus, sendo praticantes fiéis da palavra do Senhor, porque muitos me dirão naquele dia, disse Jesus, não é verdade? Mateus 7, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome. Qual é a resposta de Jesus para essas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, né? Nunca nos conheceu. Ah, mas eu estava na igreja, expulsei demônio, profetizava, né? E aí? Fiz até milagre. Estava na igreja. Fazia obra, a obra com poder ainda, mas se viver na prática da iniquidade, não vai adiantar nada, irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, segui a paz com os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E como eu disse, não quer dizer que você vai ser 100% perfeito, vai falhar, mas arrependa-te, dobra os teus joelhos diante do Senhor e peça para o Senhor misericórdia, peça graça, perdão para o Senhor e peça para que Ele te ajude a caminhar esta caminhada de novo. Se levante, irmão. Nós damos graças a Deus que temos um Deus misericordioso, um Deus que a sua graça é maior do que nós podemos compreender, é maior do que nós podemos entender, mas o que Ele quer ver em nós é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece o seu pecado. Há pouco tempo nós também ministramos a respeito do pecado de Davi, que foi chamado pelo Senhor como um homem segundo o meu coração. O próprio Deus disse isso. Um homem segundo o meu coração. Imagina você ouvir da boca de Deus que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós lemos há pouco tempo atrás também uma mensagem aqui, que nós aqui falamos do pecado de Davi com Betseba, né, o adultério. Depois ele manda Urias para a guerra, o marido da mulher que ele havia adulterado, mandou para a guerra, para que o Urias morresse e ele ficasse com a mulher do cara. Mas o que aconteceu depois? Você leu a história? Se arrependeu amargamente, fez jejum, orou pela criança, se humilhou perante o Senhor, porque a diferença não é que nós não vamos pecar, mas é que quando nós reconhecemos o nosso pecado, há um arrependimento. Pecar, nós somos falhos, queridos. Quem disser que não pecou, ou que não tem pecado, é mentiroso, faz de Deus um mentiroso, diz a Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Quem disser que não tem pecado, o faz mentiroso. Então, amados, pecar, infelizmente, estamos sujeitos, mas arrependa-te, te humilha perante o Senhor, rasga o teu coração, te dobre a Ele, e fique à espera do Senhor, não desanime, esteja atento aos acontecimentos, seja sóbrio, não seja como aquelas pessoas que estão lá fora no mundo, dormindo, não sabem nem o que está acontecendo, e quando vê, haverá repentina destruição.
infelizmente. Mas o nosso papel e o nosso compromisso como servos de Deus é sermos os proclamadores da verdade e exercer o que nos foi dado como ministério da reconciliação. É nós que temos esse ministério. Deus nos deu o ministério da reconciliação, que é o quê? Falar do amor de Deus para os homens, para que estes se reconciliem com o Senhor de novo, porque hoje eles estão irreconciliáveis, mas nós estamos aqui para anunciar a reconciliação de Deus com os homens. Deus quer se reconciliar com você. Deus quer se reconciliar com a humanidade. Aqueles que ouvirão serão salvos. Aqueles que não ouvirão receberão a sua justa paga depois, amados. A nós cabe a pregar e anunciar o amor de Deus. Não cabe a nós a converter os outros, porque quem converte o ser humano é o próprio Espírito. É o Espírito Santo quem convence o homem, diz a Bíblia, tanto do pecado, da justiça quanto do juízo. Mas cabe a nós anunciar o Evangelho. Estarmos atentos, sóbrios, vigilantes e fazendo a obra do Senhor. Com amor, com compromisso, com responsabilidade, com dedicação, não sendo como aqueles que dormem, mas como aqueles que são do dia. Amém, amados? Coloque-se de pé em nome de Jesus.